Está em tramitação na Câmara dos Deputados um projeto de lei que considera infração grave o uso indevido de vagas de estacionamento destinadas a idosos e deficientes físicos. E uma campanha permanente aqui em Taubaté visa diminuir a incidência dessas multas com a conscientização dos motoristas. Achar uma vaga para estacionar o carro muitas vezes é uma tarefa disputada, e o que leva muitos motoristas a pararem em vagas de idosos e deficientes. Um decreto presidencial de 2000 estabelece que todas as áreas de estacionamento de veículos, públicos ou privados, deverão reservar um número equivalente a 2% do total de vagas para o público idoso e com deficiência. E essas vagas devem ser sinalizadas com placas ou pintura no chão. E mesmo assim, muitos motoristas parecem ignorar. Você já parou em vaga de idoso ou de deficiente? Eu não, mas meu marido já. Assim, às vezes é muito rápido, assim, parou, sai, entra, mas já. Tem gente que acaba fazendo esse erro, né, por, às vezes, prioridade, vontade de ser mais rápido. E às vezes eu fico no carro esperando ele, tipo, se aparecer algum idoso, eu tiro o carro, entendeu? Aí a gente tá só na vaga por um minutinho. Não, vaga de idoso não. Não é certo, né? Porque geralmente os idosos, eles têm as suas limitações, né? Por isso que a vaga sempre é próxima, né? Dos supermercados, dos bancos, bem perto da porta, né? Você percebe, tá? Pela aparência da pessoa, tá? A pessoa não deveria estar utilizando aquela vaga, não é para ele, mas estacionou. O que você pode fazer? Silvio é deficiente visual e conta que sempre teve dificuldades para encontrar as vagas preferenciais desocupadas. Já cheguei até, entendeu? Pedi para tirar, o pessoal veio, entendeu? Bravo, entendeu? Xingando, falando muitas coisas que a gente não pode nem falar, entendeu? Sendo que ele estava errado, eu falava que ele estava errado. E não era, rapaz, eu falei, não, parei por um momento só. É rapidinho, eu falei, mas rapidinho, não importa se é rapidinho, eu estou aqui esperando. Chegou um carro aqui deficiente, daí como é que faz? Só que a pessoa só faltou me agredir, entendeu? Para garantir o direito de usar o estacionamento, não basta ser idoso ou deficiente. Tem que ter o cartão de identificação desse grupo. Dona Zilá é um exemplo. Sempre mantém um cartão do idoso no painel do carro. Foi fácil, só chegar na prefeitura, levar a documentação e pronto. Facílimo. Em Taubaté, no interior de São Paulo, o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência deu início a uma campanha de conscientização nos estacionamentos de supermercados e shoppings. A campanha funciona com abordagem às pessoas com um informativo. A campanha é justamente para isso, para conscientizar as pessoas que utilizam essa vaga de forma errada e as pessoas que têm direito e não sabem da existência do cartão de vaga especial. Quem estaciona nas vagas preferenciais em vias públicas, a multa é considerada uma infração leve, punindo com 3 pontos na carteira, multa de R$ 53,20 e a remoção do carro. Já no estacionamento privado, ainda não existe uma autuação. A grande dificuldade é nós conseguirmos realmente, não temos o poder, né, nenhum apoio também, né, realmente dos órgãos públicos para poder fazer a fiscalização, né, ou, se necessário for, até mesmo a atuação, né, de uso indevido dessas vagas. O que a gente quer tentar fazer entender que todos os clientes são tratados de carinho da mesma forma e que esses clientes têm que entender que esses clientes são as pessoas que devem parar nessas vagas. E a gente só pede unicamente que nos ajude também, né, a fazer funcionar esse direito que são deles. Com a internet e as tecnologias digitais, as escolas têm um desafio de incentivar as crianças à leitura. E a companhia dos pais nesse caminho é muito importante. Nós da TV Unital fomos acompanhar um festival de literatura infantil na cidade que leva o nome de um dos maiores autores brasileiros que se dedicou a escrever para as crianças. Entre os 203 milhões de habitantes no Brasil, pouco menos da metade é considerada leitora. Ou seja, somos um país que cultiva pouco o hábito de leitura. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, estamos trocando a leitura de livros, revistas e jornais por outras atividades, como televisão, filmes e jogos eletrônicos. Especialistas defendem que um dos caminhos para mudar esse quadro é o incentivo desde a infância. Quanto mais cedo o livro é colocado na mão da criança,
mais cedo ele vai se construindo um leitor. A literatura infantil constrói repertório para a criança. Nós fomos visitar uma feira de literatura infantil na cidade que leva o nome de um dos maiores autores brasileiros, Monteiro Lobato, que fica no interior de São Paulo. Aqui os visitantes conseguem chegar pertinho das páginas, levar os livros para casa e praticar a leitura. Hoje você está levando para casa que livro? Mostra para mim. Esse livro aqui, ó. A Garota que Queria Mudar o Mundo. Na verdade, já conheço a história, porque a minha professora leu para mim. Aí eu gostei tanto do livro que eu quis ter ele. Sempre compra livros. A gente sempre leva a bibliotecas públicas, ou seja, esse hábito foi desde criança incentivado e exposto a eles, e eles assimilaram isso. Eu acho que quando os filhos veem os pais lendo, né, isso desperta a curiosidade. Então esse hábito tem que começar, acho que a partir dos pais, você tem que dar esse exemplo. Tem muitos livros assim que estimulam a leitura, no sentido de livro sonoro, livro para banho. Então alguns pais acham que para ler a criança já tem que estar alfabetizada. Não, acho que tem que ter uma boa vontade. Eles queriam comprar um livro e eu estimulava que quando nós iríamos à Bienal do livro, eles juntassem as moedinhas que eles tinham para adquirir livros. E iam adquirindo vários livros. E liam os livros. Então foi um estímulo à cultura a partir da aquisição de algo que eles sabiam que ia fazer bem para eles. Porque está muito em função, o interesse da criança pelo livro está muito em função da oferta que ele tem. Que os livros fiquem em casa, na sala, junto com os brinquedos, que os pais deem de presente para seus filhos, que quando nasce um bebê se dê um macacãozinho e um livro, se dê um brinquedo e um livro, e deste livro para este, com pouco texto, deste para este com mais texto. E agora, em ordem crescente, a ampliação de temáticas e a ampliação da própria linguagem mais elaborada. Veja algumas dicas para incentivar a leitura fora da sala de aula. Em casa, deixe os livros em locais de fácil acesso. Em bibliotecas, ajude seu filho ou filha a escolher as obras mais adequadas. Leia as histórias com eles. Pode ser antes de dormir, mas procure criar outros momentos de leitura no dia a dia. Às vezes ele pede, mãe, lê pra mim tal livro, aí ele lê pra mim, eu leio pra ele, sabe? Os irmãos lê pra ele lê pra nós, ele faz assim, a gente troca, ele adora ler livro. Toda noite ele pega um livro pra ler. Até nós formamos uma biblioteca, né, Marcelo? Tem uma biblioteca nossa lá, que nós vai colocando os livros de literatura, todos que nós compra, né? Nós vai guardando pra nós ler. Aí aos poucos ele foi coisando a leitura rapidinho. Nossa, ele ficou excelente na leitura, lendo um livro comigo. Às vezes ela lia uma Bíblia, um livro, aí depois foi aprendendo a ler aos poucos. E uma última dica tanto para os pais quanto para os filhos. Usem e abusem da imaginação. A gente precisa sempre lembrar que o livro parado é um livro morto. Quem dá vida para ele é o leitor. Quando nós damos vida ao diálogo, às vozes, nós estamos trazendo o conteúdo do livro para a vida. E é isso que a criança precisa. Então que isso seja construído gradativamente pelas famílias.